Oi, gente! Hoje eu vim trazer um assunto para vocês que é um pouquinho polêmico, sabe? 10 razões porque você deve esperar até o casamento. Ou seja, 10 razões porque você não deve fazer sexo antes do casamento. E eu vou te mostrar como vale muito a pena. Depois que você escutar essas 10 razões, eu tenho certeza como você não vai dar aquela escapadinha, certo? Então, assim, todo mundo precisa ser amado por alguém. Quem que não fica feliz sabendo que tem alguém que está apaixonado por você, que gosta de você? Você se sente... Assim, nossa, aquela pessoa gosta de mim. Então, isso é importante, certo? Isso não é errado. Então, o que acontece? Acaba que, se realmente você sabe que aquela pessoa é pra você, vocês se conhecem, começam a namorar. Só que depois de um tempinho, você descobre que se você acariciar ela ou ela te acariciar, alguma coisa assim do tipo, você vai descobrindo algumas sensações, certo? Que você pode pensar assim. Você já acha que ama, né? Porque eu sei, porque já liderei vários casais e eles namoram um mês e já chamam de amor, já diz que te amo, já diz tudo, né? Até a confirmação. Aí você pensa assim: se a gente se ama, por que a gente não pode fazer sexo logo? Qual o problema? Vou te mostrar quais as consequências, o que vale mais a pena, fazer ou não fazer. E eu vou te mostrar o que você ganha tomando qualquer uma dessas duas atitudes. Então, se você está aqui, caiu de paraquedas a primeira vez, meu nome é Rony Kerla, sou conselheira, pastora, e se você ainda não se inscreveu, se é a primeira vez você já se inscreve, deixa o seu like e vamos saber o que realmente significa, o que é essas 10 razões, tá bom? Primeira razão que você ganha quando você faz, quando você comete, quando você faz o ato. Você ganha uma leve sensação momentânea, sabe? Aquele prazer passageiro, aquele prazer momentâneo. Isso é a única razão que você ganha. Agora eu vou te falar o que você perde. São 10 razões. Primeira, você pode perder as chances de conhecer o seu verdadeiro amor. O verdadeiro amor, ele resulta, né? O resultado dele é compromisso, casamento e depois o sexo. Mas o sexo, ele não resulta no verdadeiro amor. Não é você fazendo sexo que você vai saber se aquela pessoa é o teu verdadeiro amor ou não. Ao contrário, você vai ter uma consequência drástica com isso. Segundo, faz perder o plano perfeito que Deus tem para você. Olha só, o sexo, ele não é só um ato físico. Muitos pensam isso. Mas o sexo é quando duas pessoas se unem. Elas se tornam uma só carne. Gente, é muito sério. Vocês se tornam um só. É uma experiência tão íntima, que parte de você fica com a outra pessoa e parte dela fica com você. Já pensou, você faz esse ato sexual achando que aquela pessoa é a pessoa da sua vida, sendo que ela não é? Aí o que vai acontecer? Você vai se casar futuramente, não com a mesma pessoa, e você não vai dar o 100% que você deveria dar para aquela pessoa, porque você já teve isso antes. Olha, Deus criou o sexo, sim, foi Deus, mas isso é para ser feito após o casamento. E quando ele fala que o homem e a mulher se tornam uma só carne, quando você casa, que você vai para a lua de mel, poxa, ali é o momento que Deus age naquele momento. É o momento que tá só você, a pessoa que Deus preparou para você, e eles se tornam uma só carne. Isso é único, isso é incrível, sabe? Aí se você não faz isso, faz o sexo por fazer sexo, porque não foi assim que Deus criou o sexo, não foi para isso. Aí quando você se casa, realmente você não deu totalmente o que era para ser dado, da maneira que é certa que era para ser feita. Fazendo isso, não é somente tolice. Você também está ignorando a maneira como Deus nos fez, o plano que Ele fez pra gente. Terceiro, sexo antes do casamento faz você se desvalorizar. Você mesmo se desvaloriza. Olha só o que diz em 1 Coríntios
6, 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, né, Deus está falando que nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo, sabe? Então, vamos fazer direitinho, você vai ver como a recompensa ela é gigante, ela é incrível. A Bíblia diz que o jovem ele deve guardar o seu corpo como honra, honrando, não como os imorais. A pureza de um jovem ela não tem preço. Vou te falar um pouquinho sobre o meu testemunho. Eu perdi a virgindade muito cedo, muito cedo. Meus pais não tinham estrutura, meu pai sempre foi ausente, minha mãe também. Então não sabia de nada. E antigamente não existia celular, né? Faz muitos anos. Eu tinha apenas 13 anos. E sabe por que eu perdi a virgindade? Porque o meu namorado disse assim: se você me ama de verdade, me prova. Como? Né? Que eu já tinha feito N loucuras de declarações de amor no microfone para todo mundo escutar. Já tinha ido, eu era desesperada por ele. Ao que eu fiz, ele falou: me prove fazendo sexo comigo. Aí eu fui para casa, pensei e eu fui lá e fiz. Sabe o que aconteceu? Foi terrível, não foi bom. E depois de um tempinho, eu fiquei falada no meu bairro inteiro pela pessoa. Saiu falando de mim coisas terríveis, inclusive sobre isso. Então, assim, gente, eu também não era, né, lá essas coisas, né? Também eu era muito jovem e creio também que fiz coisas erradas. Mas, assim, a consequência de você ter tomado uma decisão dessa, gente, isso é muito triste para uma moça, né? Para uma menina. O homem, que é para ser assim também, mas o homem, por ser homem, para ele aquilo ali é uma vantagem, entendeu? Mas, poxa, você tentou fazer aquilo, né? Tentou satisfazer achando que aquilo está provando o seu amor, sendo que depois não adiantou de nada. Aquilo ali não valeu de nada. Então, assim, eu não tô dizendo que isso vai acontecer com você. Eu tô falando que a gente tem que pensar muito. A gente tem que entender uma coisa. Que a gente é valiosa, que a gente é amada por Deus. E a gente não precisa provar nada pra homem nenhum, pra ninguém. A gente tem que entender e acreditar. Sexo é depois do casamento. Se essa pessoa for a pessoa de Deus pra sua vida, se ele realmente lhe ama, pois ele vai esperar até o casamento. Então, quem tem que se valorizar, quem tem que se amar é você. Quarto, te produz uma consciência de culpa. Você tem ela, você tem a sua consciência e você vai viver com ela o resto da sua vida. Você pode ter momentos bons, prazeres no momento do ato, né, achando que aquilo ali é maravilhoso. Mas não vale a pena o preço que você vai pagar. A minha consequência foi ficar falada da pior menina, né? Mas e outras que vem uma gravidez indesejada, engravidez com 13, com 12 anos, com 14, com 15. Poxa, uma criança ficando grávida. Então, assim, existe consequência. Então, cuidado. Pensa realmente, né? Se realmente vai valer a pena. Quinto, poderá ser uma grande decepção. Será que os jovens acham que o sexo é tão divertido e tão maravilhoso assim? A resposta é não. A gente que acha, a gente julga muito o que tem aí fora e a gente acha que eles acham as coisas mais maravilhosas do mundo. Em uma pesquisa em uma clínica de mães solteiras, 50% delas disseram que foi totalmente decepcionadas. 30% disse que foi desagradável e 20% disse que foi agradável. Dentro do casamento, sim, o sexo ele pode ser uma coisa maravilhosa, agradável, boa, experiência emocionante, como Deus pretendia que fosse.
Mas fora do casamento, ela pode ser realmente uma decepção. Como eu tinha dito, com consequências drásticas, consequências não muito legais, gravidez indesejadas, doenças sexualmente transmissíveis, e a sua reputação, a sua consciência. Gente, são N coisas que podem realmente acontecer.